Olá pessoal, esse exercício pede para a gente definir qual deve ser o valor da resistência Rx, do resistor Rx, para que o amperímetro ideal meça a mesma corrente quando a chave estiver no ponto 1 e no ponto 2. A leitura do amperímetro vai ter que ser a mesma quando a chave estiver no ponto 1 e no ponto 2. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, imaginando aqui a chave fechada nessa posição 1. O que vai acontecer aqui, né? Pensando nesse elemento como sendo a bateria, a barrinha maior teria o polo positivo, barrinha menor polo negativo. A partir do momento que a gente fecha a chave no ponto 1, surge uma corrente elétrica saindo aqui do polo positivo, vindo aqui, passando pelo ponto 1 aqui para a esquerda. Na hora que ela chega nesse ponto, que seria um nó, essa corrente, ela se divide. Ela vai se dividir igualmente, porque o caminho de cima e o caminho de baixo são idênticos. Então, ela se divide igualmente, passa metade, né, da corrente que estava vindo aqui em cima e a outra metade embaixo. Essas duas metades, elas voltam a se juntar nesse outro nó aqui, nesse outro ponto aqui embaixo, voltando a se tornar a corrente original I, que eu estou chamando de I. Essa corrente I viria para cá, iria passar pelo amperímetro. O amperímetro ele é ideal, não tem resistência. Chegando aqui no polo negativo e cumprindo a primeira volta e assim sucessivamente, né? O circuito, a corrente iria ficar fluindo nesse sentido anti-horário. Agora, a gente precisaria definir o valor dessa corrente para depois analisar a situação 2. Sabendo a corrente 1, na situação 1, é a mesma corrente da situação 2, e sabendo a corrente da situação 2, nós vamos conseguir definir o valor do Rx. Então, para chegar no resultado dessa corrente, a gente primeiro precisa fazer a associação de resistores, perceber o jeito que esses resistores estão associados e assim descobrir a resistência equivalente entre eles. Esses dois resistores de cima estão numa mesma linha, passam uma mesma corrente elétrica por eles, então eles estão em série. Resistores em série, para descobrir a equivalência entre eles, a gente soma os valores das resistências. Então vai dar 2R. A mesma coisa acontece embaixo. Dois resistores sendo percorridos pela mesma corrente, então eles estão em série, a resistência equivalente entre eles é 2R. Como a corrente estava vindo aqui e se dividiu em cima e embaixo, percorrendo dois trajetos semelhantes aqui, esse resistor agora de 2R fica em paralelo com esse outro de 2R. Então, a resistência equivalente dessa situação 1, quando a chave está na posição 1, vai ser, pensando na associação em paralelo desses dois resistores 2R, eu pego o valor de uma resistência, como eles são idênticos, pego o valor de uma resistência, que seria essa daqui, e divido pelo número de resistores iguais, que no caso aqui são dois resistores iguais valendo 2R. Então, a resistência equivalente na situação 1 vale somente R. Resistência equivalente na situação 1 vale R. Então, como que fica nosso circuito, né? A gente tem aqui a bateria, o amperímetro estaria aqui. Como a gente definiu a resistência equivalente, eu poderia eliminar aqueles 4 resistores e só colocar uma resistência, que é a equivalente. Então, a resistência equivalente valendo R estaria aqui na situação 1. A corrente que está saindo aqui da bateria seria a mesma que passa na resistência equivalente, que vai ser a mesma que passa no amperímetro ideal. Então, para definir o valor dessa corrente, eu poderia pensar na corrente que passa nessa resistência equivalente.
Elas possuem o mesmo valor. E a corrente que passa em um resistor, eu poderia definir utilizando a relação U é igual a R, no caso R equivalente, vezes I. U seria a DDP fornecida pela bateria, que a gente não sabe, eu vou deixar U. A resistência equivalente vale R. E I seria a corrente que a gente estava querendo definir. Então, a corrente que passa pelo resistor, que passa pelo amperímetro também, vale U sobre R. Então, a gente descobriu a corrente que passa pelo amperímetro na primeira situação. Agora, vamos olhando para a segunda situação, ela é até mais simples do que a primeira. Quando a gente fecha a chave agora, né, a gente vai abrir aqui a chave, não vai ter como mais haver uma circulação de corrente elétrica do lado esquerdo. Fechando a chave agora do lado 2, a corrente I, que vai ser a mesma da situação 1, pela condição do enunciado, ela vai circular agora no sentido horário aqui, passando pela resistência Rx. E olha que interessante, né? Nessa situação 2, na posição 2, como só tem uma resistência, a resistência equivalente da situação 2 é o próprio Rx, que o exercício está pedindo. Então, a corrente que passa pelo Rx é a mesma corrente que passa pelo amperímetro. Se eu defino o valor dela, da corrente do Rx, eu já estou definindo a corrente que passa pelo amperímetro. E para definir a corrente que passa em Rx, eu iria fazer novamente U é igual a R, resistência equivalente dessa situação 2, vezes I. U é a DDP fornecida pela bateria na situação 2, como é a mesma bateria, eu vou usar a mesma letra U. A resistência equivalente 2 é o Rx. E a corrente I é essa corrente que a gente já definiu, que vale U sobre R. Vou trocar aqui, U sobre R. U sobre R eu trouxe para cá. Posso cancelar esse U aqui, quando eu corto aqui fica 1. O R que está aqui dividindo passa multiplicando, né? Então, Rx é o próprio R. Então, essa seria a resposta do exercício. Alternativa aqui, A.